Se você parar de trabalhar hoje, por quanto tempo conseguiria manter o seu estilo de vida atual? Você já parou para pensar qual é o custo da sua vida em um ano? Essa é uma pergunta simples, mas a maioria das pessoas não consegue responder com precisão. E quando você descobre esse número, tudo muda, porque você passa a ter clareza da sua vida financeira. Imagina que por algum motivo você precise parar de trabalhar hoje. Por quanto tempo conseguiria manter o seu estilo de vida atual com o que tem guardado? Um mês? 3 meses? Um ano? A resposta começa pelo cálculo do seu custo de vida anual. E como fazer isso? É simples, mas exige atenção aos detalhes. Eu vou entrar aqui no Excel agora e vou fazer junto com vocês uma simulação de uma família. Uma família que tem um filho de 5 anos. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou colocar aqui a Joana, ela é advogada. O Marcelo, ele é professor e eles têm um filho que chama Caio. Caio tem 5 anos. Então, a primeira coisa a gente vai fazer aqui, ó, os blocos. Despesas fixas, são aquelas despesas que variam pouco durante o mês. Aquelas despesas que repetem durante todo o mês, né? E que a gente tem pouco controle sobre elas. As despesas variáveis, que são aquelas despesas que a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Muitas despesas variáveis acontecem também todos os meses, mas a gente tem um pouquinho mais de controle sobre os valores, tá? A gente consegue mexer um pouco mais caso seja necessário. E as despesas pontuais, aquelas despesas pontuais que acontecem em determinados períodos do ano. Então vamos começar aqui nas despesas fixas, tá? Então vamos supor que essa família aqui atualmente paga uma prestação de apartamento. Uma prestação de apartamento e que eles pagam R$2.000 de prestação. Vamos colocar aqui também a conta de água, colocar aí R$300, R$200 de conta de água, luz, R$300 de conta de luz, internet e telefone, vamos colocar aí também R$300. Essa família também paga condomínio, né? Eles moram no apartamento, eles pagam um condomínio de R$300. Essa família também tem um carro financiado, paga uma parcela de carro e paga R$800 de parcela. Eles também pagam um plano de saúde, importante, né? Plano de saúde. E eles pagam R$1.000 de plano de saúde para os 3. Essa família também paga uma escola. O Caio estuda numa escola particular e eles pagam aí R$800 por mês. Essa família também paga seguro de casa e de vida, que é importante, né, gente? Colocar aí seguro de casa R$50 por mês. Esse seguro de vida dos 2, vamos colocar aí R$300 de seguro de vida. Uma outra coisa que eu gosto de colocar aqui nas despesas fixas é o valor que a gente coloca no investimento. Se a gente coloca aqui na despesa fixa, que é aquelas despesas assim totalmente, né, obrigatórias e que a gente não flexibiliza muito esses valores, a gente acaba fortalecendo o compromisso com os nossos objetivos e com os nossos sonhos. Então, toda vez que eu vou fazer o planejamento com os meus clientes, eu sempre coloco o investimento aqui na despesa fixa, por menor que seja o valor, e mesmo que a gente precise mexer nesse valor ao longo do tempo, eu acho que ele deve ficar aqui na despesa fixa para a gente ter esse senso de urgência, tá? Então, investimento, vamos colocar que essa família guarda aí por mês R$500. E isso aqui, gente, o investimento é onde está o seu sonho, é onde está a realização dos seus objetivos, e aqui você não deve e não pode abrir mão, tá? A gente não abre mão ali da conta de água, da conta de luz, a gente tem que pagar. Obrigatoriamente a gente tem que pagar, porque senão a gente vai ficar sem os serviços básicos. Então entenda que o seu investimento ele tem que ter a mesma urgência e tem que ter a mesma prioridade. Isso é fundamental para que vocês consigam realizar os objetivos. E vamos colocar aqui embaixo o total. Vamos somar aqui agora. Então, neste exemplo hipotético aqui, essa família tem uma despesa fixa de R$6.550. Mas agora nós vamos para as despesas variáveis, que, como eu disse lá no início, são aquelas despesas que acontecem muitas vezes todos os meses, a maior parte delas acontece todos os meses, mas a gente consegue flexibilizar um pouco o valor caso seja necessário, tá? Então, por exemplo, supermercado é uma despesa, obviamente, que vai acontecer todos os meses, mas a gente tem uma flexibilidade maior que se a gente precisar, a gente consegue mexer. Então, eu vou colocar que essa família hoje gasta R$2.500 de supermercado. Tem também a padaria, vamos colocar aí R$300 por mês. Agora, lazer. Vou colocar aqui R$800 por mês, tá? Mais ou menos R$200 por semana. Aqui vai entrar um cinema, uma prestação de clube, um teatro, farmácia, que também é importante. Vou colocar aqui R$300 por mês de farmácia. Academia dos adultos, R$250 por mês. Academia do Caio, R$200 por mês. Inglês do Caio, R$300 por mês. Gasolina, R$500. Mesmo tendo carro, de vez em quando, eles usam também aplicativo de transporte, eventualmente, colocar R$100. Delivery, vamos colocar aí um consumo de R$300 por mês. Salão, aquela unha que faz toda semana, o marido faz um corte de cabelo, de barba uma vez por mês, enfim, aqueles custos básicos, né?
Vou colocar R$250. Um pet. Então, pet, e aí é o banho, ou é, enfim, qualquer despesa que tem aí com pet. R$150. Alimentação fora de casa. Aquela pizza do final de semana. Alimentação fora de casa, vou colocar aqui R$300. Que mais? Faxineira. Eles não têm uma diarista, eles não têm uma pessoa fixa, mas tem uma faxineira. R$300. E por fim, eu vou colocar aqui aquelas despesas que sempre tem, né? Ainda mais uma família com criança. É sapato, roupa, uma maquiagem. Essas despesas que é importante num planejamento detalhar, aqui eu vou colocar junto, mais pra gente ter uma ideia, pra gente entender direitinho pra onde o dinheiro tá indo, tá? Sapato, roupa, outros. Vamos colocar uma despesa mensal aí em torno de R$400. Acho que eu não tô esquecendo de nada muito. Vou colocar aqui um total, pra ficar bonitinho aqui, eu vou igualar aqui. Então, até agora, nós já identificamos as despesas fixas e as despesas variáveis. E geralmente é o que as pessoas fazem um orçamento ali das despesas fixas e variáveis mês a mês. Só que é importante a gente acrescentar agora as despesas sazonais e as despesas pontuais, porque é aqui que a coisa desanda. Porque as pessoas fazem ali o mensal e esquecem de colocar aquelas despesas pontuais que não são tão poucas despesas assim. E aí aquilo vai embolando no meio do orçamento e aí de repente a desorganização já aconteceu. Muitas vezes é porque não se considera essas despesas que acontecem eventualmente. São despesas importantes. Então vamos lá. Vamos começar pelos impostos, né? IPVA, vou colocar aqui um IPVA de R$2.000. Tem também o IPTU. Independente da forma como você paga esses impostos, à vista ou parcelado, aqui a gente vai estar colocando um valor cheio. Vocês vão entender por quê. IPTU, vamos colocar aqui R$1.500. Seguro do carro, R$2.000 também. Viagem de férias. Importante, né? Se não planejar, não tem viagem de férias. Viagem de férias, vamos colocar aí R$10.000. Festa do filho. Eles vão fazer festa pro Caio no próximo ano. E a festa do Caio vai ficar em torno de R$8.000. Jantar especial de aniversário. Essa família tem o costume de sair para jantar nas datas de aniversário de cada um deles. E aí nós vamos colocar aqui mais ou menos R$1.000. Tem também o material escolar, junto com a matrícula escolar. Então, de material escolar, a gente vai colocar mais ou menos R$400, matrícula R$800. Tem também a revisão do carro, que gira em torno aí de R$2.000 também. Tem também os presentes de aniversário, principalmente porque a família tem criança, né? E criança tem aniversário de coleguinha quase todo mês. Então, é importante colocar isso no orçamento também, tá? Porque isso não dá um rombo. Então, a gente já pega mais ou menos uma média ali, já tem uma noção. E não só presente de aniversário, de festa infantil, os presentes de aniversário. Se a família tem o costume de presentear pai, mãe, dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, é importante já colocar isso no orçamento para não ter um susto depois. Vamos colocar aqui o presente de aniversário anual em torno de R$1.200. Vou colocar também manutenção da casa, manutenção do apartamento, né? Em torno de R$1.500. Troca de celular. A família gosta de trocar de celular todo ano e vamos colocar aí R$2.000 para troca de celular. Eu acho que é isso, né? Basicamente. Claro que isso é muito pessoal, mas eu acho que basicamente é isso aqui o que mais aparece. Uma outra coisa que eu gosto de colocar é sempre uma margem de segurança, tá? Por mais que a gente faça todo o planejamento aqui, algumas eventualidades vão acontecer. Bom, além das despesas, eu acho importante também sempre colocar uma margem de segurança. Por quê? Por mais que a gente faça o orçamento, discrimine aí todas as despesas fixas, variáveis, pontuais, algumas eventualidades acontecem. Então eu sempre gosto de colocar uma margem ali de 5% do orçamento, tá? Como margem de segurança. Quando a pessoa é disciplinada, já tem esse hábito de discriminar, de entender, de ter uma boa noção, um bom conhecimento das despesas. Quando a pessoa é um pouco menos disciplinada, eu gosto de colocar uma margem de segurança maior. Aí eu já gosto de trabalhar com uma margem de 8 a 10%, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui com uma margem de segurança, então, nesse momento, de 5%. Tá? Aqui vamos somar o total, eu já vou calcular a margem de segurança aqui, mostrar para vocês. Agora a gente vai colocar a despesa total mensal, a despesa total anual. Aqui a gente vai também calcular o total mensal. Então, qual que vai ser o impacto dessas despesas pontuais no orçamento mensal? A gente vai pegar o total e vai dividir por 12. Então, o impacto das despesas pontuais dentro do orçamento é de R$ 2.700 por mês. Então, a despesa total vai ser as despesas fixas, mais as variáveis, mais as pontuais. Na verdade, vai ser um pouquinho mais, porque agora eu vou pegar a margem de segurança aqui, tá? Então, para a gente calcular essa margem de segurança, eu vou pegar o valor da despesa total mensal e vou multiplicar por 5%. Então, vai dar um valor aí de margem mensal em torno de R$ 800. Então, agora nós vamos colocar aqui R$ 810 por mês de despesas de margem de segurança, vezes 12. R$ 17.010 é a despesa mensal. E aí, agora a despesa anual vai ser a despesa mensal vezes 12.
Então, 204 mil é a despesa total. Mesmo raciocínio agora a gente vai usar para as receitas, tá? E aí agora a gente vai colocar aqui, ó, receitas. Receitas mensais. Aliás, deixa eu arredar isso para cá. Receitas mensais e receitas pontuais. Bom, então as receitas mensais. A Joana é advogada. A Joana hoje tem uma renda de 12 mil reais. E o Marcelo é professor, né? Marcelo tem uma renda de 7 mil reais. Além dessa despesa, além dessa receita mensal, vamos só somar aqui. Além dessas receitas mensais, existem também as receitas pontuais, né? Começando pelo 13º da Joana, 13º do Marcelo. Aqui também vai ter férias, Joana, férias, Marcelo. E o Marcelo recebe PLR. É PLR do Marcelo e é PLR da Joana. Então, de 13º vai ser o mesmo valor, 12 mil. A Marcelo, 7 mil. As férias da Joana é 1/3, né? Aqui, dividido por 3. As férias do Marcelo vai ser dividido por 3, que é 1/3. O Marcelo recebe de PLR um salário a mais. E a Joana recebe também um salário a mais. Então, vamos colocar o total aqui também. E agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Receitas mensal e receitas anual. E aqui agora a gente vai dividir, usar o mesmo raciocínio que a gente fez para as despesas. Na receita, a gente vai pegar as receitas pontuais anuais e dividir por 12, para a gente ter uma noção do impacto disso no orçamento mensal. Vamos pegar o valor e dividir por 12. Então, qual que vai ser a receita mensal real dessa família? É o que eles recebem de salário. E lembrando que aqui nas receitas é o salário líquido, tá? É o salário que cai na conta. Então, é 19 mil mais 3.694. Então, essa família tem uma receita mensal de 22.694. E o valor anual é esse valor multiplicado por 12. Então, olha, essa família tá super bem, né? Porque eles têm uma despesa mensal de 17 e tem uma receita de 22. Então, eles conseguem ter uma sobra de 5 mil aí mensal. Com base nessa informação, eles conseguem definir os objetivos e os sonhos deles do futuro. Então, por exemplo, de repente a família quer trocar de carro, ou de repente um deles quer fazer uma pós-graduação, ou quer fazer um intercâmbio, um estudo fora do país. Ou de repente eles querem mudar de casa, comprar um imóvel novo. Então, com base nessa sobra mensal de orçamento, eles conseguem definir os objetivos e sonhos que eles irão construir. Agora, o contrário também poderia acontecer. Essa família poderia identificar que o orçamento dela, que os gastos dela são maiores do que as receitas. E aí, seria importante revisar gasto a gasto para ver o que poderia ser reduzido nesse orçamento. Você passa a entender exatamente quanto precisa para manter a sua vida funcionando. Um dos grandes erros que leva muita gente a perder o controle financeiro é pensar apenas no mês atual, ou no máximo no mês seguinte. E com isso, esquecem das despesas sazonais, aquelas que aparecem em certos períodos do ano. O material dos filhos, viagens de fim de ano, presentes, manutenção de casa e por aí vai. Tudo isso também faz parte do custo real da sua vida. E quando você não considera essas despesas no planejamento, acaba sendo pego ou pega de surpresa. E o orçamento vai por água abaixo. Eu também sempre oriento os meus clientes a colocar nas despesas fixas o valor do investimento mensal, já que eu não gosto de flexibilizar esse item no orçamento. Para mim, o valor destinado ao investimento deve ter a mesma importância das contas básicas e obrigatórias. Por menor que seja o valor que você esteja poupando, deve ser tratado com prioridade 0. Fazer esse planejamento é essencial para você enxergar quais objetivos cabem no seu orçamento atual e entender se precisa ajustar os seus gastos para não ter problemas financeiros no futuro. Entenda que você precisa trabalhar também para realizar os seus sonhos, seja ele qual for, e sempre com o pé no chão. Com esses números em mãos, fica muito mais fácil tomar algumas decisões. Por exemplo, qual deveria ser o valor da sua reserva de emergência? Se quiser manter o mesmo padrão atual por 6 meses, precisaria multiplicar seus gastos mensais por 6. Saber qual é o custo do seu padrão de vida por ano tem a ver com consciência, tem a ver com responsabilidade financeira. E durante esse processo de levantamento de valores, muita gente se surpreende com gastos que nem percebia que tinham tanto impacto no orçamento. É uma ótima oportunidade para rever hábitos e fazer ajustes importantes. E pequenos ajustes podem melhorar muito a sua qualidade de vida. E aí, você já sabe qual o custo da sua vida por um ano? Se ainda não sabe, talvez esse seja o momento ideal para descobrir. Porque quanto mais clareza você tiver sobre suas finanças, mais liberdade você vai ter para tomar decisões seguras e viver com mais tranquilidade. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!